Bom, nos últimos meses, principalmente, eu tenho falado bastante sobre relacionamento. E hoje eu quero falar mais uma vez, e a história precisa recuar um pouquinho para que você possa entender o que é que estava acontecendo nessa ocasião. Eu acredito que o texto foi claro para você. A narrativa é um momento onde Davi planeja levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele tem a ideia de fazer isso. Porém, Davi vai fazer a coisa certa, porém da maneira errada. E a minha grande preocupação era que tipo de pessoas ele tinha ao seu lado. Por que é que isso aconteceu com ele? Ele era alguém que, pela posição que ocupava, ele era alguém que, pela postura que tinha, poderia ter os melhores conselheiros, ele poderia ter as melhores instruções. Eu acho que vale a pena nós pensarmos um pouco sobre isso. Bom, vamos olhar o que estava acontecendo. Durante o ministério do sacerdote Eli, as coisas não vão muito bem para o ministério sacerdotal. Eli já estava numa idade avançada, e ele havia perdido o domínio e o controle sobre seus dois filhos, Ofni e Finéias. Rapazes que profanavam o ambiente sagrado, rapazes que não tinham comunhão com os valores de Deus. Eram filhos de crentes, sim, mas eles se perderam ao longo da caminhada, porque os ajustes são sempre necessários. Ao longo da caminhada, inevitavelmente, nós sempre vamos precisar estar ajustando. O relacionamento com Deus não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. Nós sempre temos que estar por perto, ajustando, reabastecendo. Mas esses rapazes, eles não foram bem, e pior, seu pai não o corrigiu. É só uma questão de tempo até a tragédia bater a porta dessa casa e dessa família. A Bíblia diz que com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Grande parte dos problemas que vivemos não tem a ver com Satanás, é só você mexer na sua memória. Grande parte dos problemas que temos, na verdade, são retornos de nossas sementes. Se nos tornarmos mais assertivos, provavelmente teremos uma vida um pouco mais amena. Mas chegou uma hora em que o retorno de tudo isso vai chegar. Os meninos estão brincando com as coisas de Deus, não estão levando Deus a sério. Novamente eles entram em batalha contra filisteus, um inimigo antigo. Eles já haviam perdido uma batalha para os filisteus, e agora novamente eles vão à batalha, mas agora vão levar Deus com eles. Agora eles vão com a certeza de que vão vencer, pois eles levam consigo a Arca da Aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Provavelmente confiando na Arca da Aliança, eles esperam agora ir para a batalha e saírem de lá vencedor. Pastor, o que está acontecendo aqui? O que acontece na vida de muita gente que acredita que uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou no 23 é capaz de proteger sua casa. E algumas pessoas que pensam que apenas colocar uma música evangélica
faz bem ou transforma a sua casa? Se não tivermos o cuidado, muitas coisas acabam se tornando, na verdade, verdadeiros amuletos, como um crucifixo ou qualquer outra coisa que queiramos substituir. Eles estão levando a Arca da Aliança, aguardando que eles vão vencer. Quando a arca está chegando próximo do campo de batalha, um estrondo, um barulho muito grande aconteceu, e aí agora até os filisteus começam a dizer: que estrondo é esse, que barulho é esse? É Deus, o Deus deles, agora estão aí com eles. O povo está, certo de que Deus está na Arca da Aliança e com eles. Porém, os filisteus descobrem uma coisa muito preciosa: Deus está na arca, Ele existe e é poderoso, mas não está mais com esse povo. Os filisteus controlam seu medo e enfrentam Israel com arca e tudo. Os filisteus ouviram, temeram, identificaram que Deus estava na arca, mas que não estava no meio daquele povo. Olha bem, controlaram seu medo e foram à batalha contra Israel com arca e tudo. E pasmem vocês, venceram. Venceram. Venceram, mas na hora de ir embora, eles viram a arca, que foi abandonada por Israel. Os filhos de Eli estavam mortos. Alguém volta para contar a história a Eli, que tinha, eu acho que 89 anos, alguma coisa assim, mas já estava idoso. E quando a notícia chega dizendo: os filisteus venceram, para ele provavelmente isso não era novidade. Seus filhos morreram, provavelmente isso também não era novidade, pelo estilo de vida que levavam. Mas quando disseram para Eli: a Arca da Aliança foi roubada, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um dos filhos dele, que estava grávida, entrou em trabalho de parto e morreu. É desgraça demais. E eu fico pensando se a Bíblia não ou se não tem o interesse de nos advertir onde vai parar a vida de um desobediente, daquele que perde o temor por Deus. E lá vai os filisteus com a arquinha da aliança, levando para a terra deles, provavelmente achando que a arca do barulho, a arca também vai dar sorte para eles. Dá uma problemada danada. Depois você lê, que eu não quero nem tocar no assunto. Os filisteus falaram: esse negócio de arca não dá certo não. Foram lá e abandonaram a arca. Aí a arca vai para a casa de Abinadab, e é daqui que eu quero começar minha pregação. Nesse ambiente, paralelamente ao ambiente sacerdotal, as coisas também de governo estão se estabelecendo, e dentre elas Davi se torna o rei, muito preocupado com as coisas de Deus. Davi quer levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Onde ela está? Na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, cuidam da arca. Não há nenhum vestígio de que há prosperidade na casa de Abinadab. Não há nenhum vestígio que há desgraças na casa de Abinadab. Não, a arca simplesmente está lá. E lá ficou durante longos anos, até Davi ter a ideia de levar a Arca da Aliança. E eu pergunto a você: será que não era correto levar a Arca da Aliança? Sim. Davi está querendo fazer algo bom? Sim. Mas a pergunta é: como ele vai fazer isso? Davi quer oferecer o melhor para Deus. Repita para mim: o melhor para Deus.
E responda: o melhor para Deus, quem sabe é Deus. Pare de fazer para Deus o que você pensa que é melhor para você fazer. E procure saber o que é melhor para Ele, o que Ele quer que seja feito. Fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Descubra o mais rápido possível como Deus quer que você viva, e coloque esse modelo em você. Davi quer levar a arca, sim, e o que ele quer? O melhor. Davi não tem problema com gastar dinheiro. Davi não tem o coração duro no que diz respeito a isso. Então o que ele faz? Ele manda construir um carro novo. Ninguém nunca usou, ninguém nunca subiu naquele carro. É um carro para Deus, novinho. Ele manda separar 2 bois, para que os bois venham conduzir a arca da aliança da casa de Abinadab até Jerusalém. Os 2 filhos de Abinadab, Uzai e Aiô, são responsáveis para supervisionar o traslado. Uma festa foi estabelecida. O arraial está feliz. Só que esqueceram do que Deus pensava a respeito do que estava acontecendo. Esse é o grande problema. Às vezes estamos cheios de boas intenções, estamos bem intencionados, é verdade, mas não investimos um pouco de tempo para entender o que Deus quer que façamos. Eu já contei uma vez essa história, mas vou contar de novo. Um dia eu levantei de manhã e Deus falou no meu coração, na época, isso deve ter acho que quase uns 10 anos. E Deus falou: você levanta, porque você tem que dar 20 mil reais para alguém. Quando eu escutei essa voz, eu já falei: Satanás, está repreendido. Porque se fosse Deus, diria: hoje alguém vai te dar 20 mil. Mas aquilo me incomodou. E eu comecei a pensar: quem? Eu tinha tanta gratidão para dar os 20 conto. E eu pensei numa pessoa, mas eu estava tão indignado. Estou falando sério, não estava a fim de dar nada. Entendeu? E aí eu fiquei pensando: quem? Aí eu achei que era uma pessoa. Peguei os 20 mil e levei para a casa da pessoa, para Deus me sinalizar. Cheguei lá, conversei, estava confuso se Deus estava falando e eu estava bloqueando. Eu sei que não deu certo. E eu voltei feliz com os 20 mil para casa. Assim que entrei em casa, minha mulher me disse assim: Cláudio, eu queria falar com você e te pedir um negócio, mas eu não queria que você me perguntasse para quê. Aí eu falei: pode falar, querido. Ela falou: você me dá 20 mil? Quando ela falou: você me dá 20 mil, eu falei: Jesus, o brincalhão aqui sou eu, o senhor é sério, é ela. Eu vou ter que dar 20 mil para ela e não perguntar para quê? Um pedido desse vale um desvio. Pois bem, eu peguei os 20 mil. Só Deus sabe, Ele está aqui, o senhor sabe a quantidade de vezes que eu queria perguntar
Para quê? E não perguntei. E presta atenção, o dinheiro estava sobrando, não. Eu estava juntando para comprar, como diria um bom mineiro, um trem. Foi mó barato, porque umas 2 semanas depois, eu estou chegando em casa. Eu abri o portão. Quando eu vou entrar, o lixeiro está saindo. Mas ele estava tão feliz que eu pensei, o que minha mulher fez com esse lixeiro? Com o gari. E eu falei, querido, o cara está feliz. Ela falou, Cláudio, que bênção, filho. Estava aqui, Deus falou comigo, olha, o rapaz vai vir tirar o lixo, dá R$500 para ele. Eu falei, dos meus 20. Deixa eu falar uma coisa para você. Viver com Deus é um grande desafio quando você estiver disposto a colocar Ele como o Senhor da tua vida. Porque aí você vai passar a fazer não mais o que te agrada, mas o que agrada a Ele. Não mais o que te interessa, o que interessa a Ele. Não mais o que deixa você satisfeito, mas Ele satisfeito. É um grande desafio. Num ambiente onde nós nos tornamos o centro das atenções. Davi quer levar a Arca da Aliança? Sim. Faz muito bem ele. Mas ele esqueceu algumas coisas. Que a Arca da Aliança não poderia ser conduzida por um transporte como aquele. Segundo a orientação de Deus a Moisés, a Arca da Aliança deveria ser conduzida no ombro dos sacerdotes. Eles, os levitas, deveriam conduzir a arca nos ombros. E aí vem a minha pergunta a vocês. Quem em Israel não sabia dessa informação? Quem? Quem é que não sabia que a Arca da Aliança não poderia ser transportada daquele jeito? Se era uma coisa tão comum para todos entenderem. Aliás, a arca estava na casa de Abinadab, que poderia dizer a Davi, ó Davi, esse negócio de carro novo é bonitinho, boi novinho, eu estou entendendo que você quer fazer o melhor, mas não é assim que se faz. Não é desse jeito que se transporta a arca. Você está querendo fazer a coisa certa, mas da maneira errada. A minha pergunta é: se Davi não tinha ninguém perto dele com essa informação, ele precisava rever as pessoas que caminhavam com ele. Como é que você é crente, você quer caminhar com Deus, mas não tem perto de você gente que conhece a respeito de Deus tão quanto você, ou até mais do que você, para te dar uma instrução quando você estiver perto de cometer algo que desagrada a Deus? Então quer dizer que se eu falar sobre castidade com você, te ofende? Então se eu falar para você que sexo antes do casamento é errado, eu vou ofender você? Então se eu te der uma palavra mais reflexiva a respeito das motivações sobre divórcio, e de algumas poucas ou quase nenhuma que te daria o direito de se casar de novo, te ofende? Então quer dizer que se eu subir aqui e falar a respeito sobre fidelidade financeira, sobre comprometimento com a casa de Deus, com a expansão e o crescimento do Evangelho, te ofende? Pare para pensar. Que tipo de pessoas nós queremos ao nosso lado, perto de nós?
Será que não queremos alguém que nos confronte quando o nosso estilo de vida não está caminhando com o que Deus quer? Então quer dizer que se eu sou pastor e eu estou numa igreja, eu tenho que me ajustar às necessidades do ambiente moderno? Eu não sei o que está acontecendo. Eu confesso a vocês que eu não sei o que está acontecendo aqui de forma precisa. Eu só sei que tem alguma coisa errada, porque para mim as pessoas sabiam que estava errado, mas não falaram com Davi. E não falaram por quê? Será que porque tiveram medo? Não vamos falar com o rei, não vamos expor essa situação para ele. Não vamos expor? Então tá bom, vamos ver onde é que isso vai parar, e nós já vamos ver, porque a festa está rolando, os bois estão conduzindo a arca, está tudo indo bem, Davi está feliz, a arca está indo, até que um dos bois tropeça, e a arca então balança. E aí um dos filhos de Abinadab, que ia na retaguarda, que ele faz? Ele tenta segurar a arca, e aí eu pergunto a você, a arca de Deus está caindo, é como se Deus estivesse balançando, ali estivesse a presença de Deus, e alguém zeloso botasse a mão. Você acha que ele deveria morrer? Seja franco. Se Deus não tem culpado por inocente, inocente por culpado, eu fico pensando na minha cabecinha, se Uzá não era um dos que deveria ter dito, mas não disse, que deveria ter falado, mas não falou, que deveria ter feito, mas não fez, sabia que era certo, e agora ele encosta a mão e morre fulminado. Sabe o que aconteceu? Acabou a festa, está todo mundo com medo. O cara acabou de morrer numa festinha para transportar a arca do Senhor. O Davi, nessa ocasião, ele ficou com medo. Vamos pegar a arca de Deus, leva para tua casa, Davi. Não, ele mandou para a casa de Obed-edom. Se matar alguém, que mate lá. E lá vai a arca da aliança para a casa do Obed-edom. Só que um tempinho depois, a arca aqui não defendeu Israel na batalha contra os filisteus. A arca que trouxe tumores nos filisteus por estarem lá, colocou seu Deus dobrado quando a estátua caiu. A arca que não fez nada na casa de Abinadab, e a arca que matou Uzá, agora está prosperando a casa de Obed-edom. A arca não representa Deus? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus no campo da batalha, é o mesmo Deus na terra dos filisteus, é o mesmo Deus na casa de Abinadab, é o mesmo Deus que está sendo levado para Jerusalém. Em cada lugar por onde ele está passando, alguma coisa diferente está acontecendo, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de posicionamentos, de posturas. Agora na casa de Obed-edom, a arca está, e Deus está derramando bênção na casa do cara. O negócio está bonito. Eu aprendi uma coisa: ninguém quer desgraça, mas quando vê você prosperar, dá uma raiva. Agora alguém foi lá em Davi e disse: Davi, Obed-edom está prosperando, as coisas estão indo bem para ele. Bom, quando a arca estava gerando o problema, ninguém queria a arca na casa de ninguém. Deixa para lá, manda para outro, porque matou um, porque levou tumor no outro.
Eu aprendi uma coisa nesse pouco tempo que eu caminho no Evangelho: você nunca perde nada em levar Deus a sério. Não brinque com Deus, porque Deus é bem-humorado, mas não gosta de brincadeira. Eu sou muito bem-humorado, conto piada, me divirto, tem hora até que eu passo do limite. Agora, meus princípios, meus valores, eu vou falar para você, não sou santo não, viu? Estou aqui, se caçar aqui tem asa não. Mas se é para levar Deus a sério, vamos levar Deus a sério. É assim que funciona. Porque preste atenção, segundo Deus, a arca que representa Ele, sim ou não, era para carregar onde? Onde? Isso. Deus não é para carregar no coração, não, gente. Deus é para carregar nos ombros. A expressão carregar nos ombros, de onde eu venho, quer dizer responsabilidade. Deixa tudo nos meus ombros, deixa tudo nas minhas costas. Quando nós usamos essa expressão, nós estamos dizendo: eu me tornei responsável por tudo. O Deus que carregamos aqui, ó, e vamos prestar conta daquele que carregamos sobre nós. Eu estava para chegar aqui, você não tem noção, vai ter na hora de ir embora, a fila de gente que está lá fora. Eu falei com o bispo, bispo, será que Jesus vai voltar hoje? Olha, tem gente, mas eu estou falando para você, tem gente. Eu falei: Senhor, sabe por quê? Porque o povo está sedento de Deus. E nós temos que nós temos que levar Deus é isso aí, a sério. Uzá está morto, porque morreu. Uzá soube, ele morreu, falecido Uzá, o que tocou na arca. Abinadab agora está bem. E alguém falou: Davi, Obed-edom está prosperando. Aí Davi falou: então agora vamos trazer a arca para Jerusalém. Sim ou não? Sim ou não? Mas vamos trazer como? Agora vamos trazer nos ombros dos levitas. Eles poderiam tropeçar, sim ou não? Sim ou não? Mas tinham 4 carregando. Às vezes, quando um fraqueja um pouquinho e está nos ombros de quem raciocina, sabe o que acontece? O outro corrige a postura, o outro traz um equilíbrio. Nós carregamos sobre nós, irmãos, o nosso Deus. Ele resolveu colocar o nome dele junto com o nosso. Isso não é brincadeira, não. Nós temos que descobrir o que Deus quer, como quer, na hora que quer, e fazer o que agrada a Ele. Importa mais agradar a Deus ou aos homens? Então, às vezes, você vai se deparar com situações onde você terá que escolher se vai ter que agradar as pessoas com aquele estilo de roupa, com aquele vocabulário, com aquela postura, ou a Deus. A decisão é sua. E é assim que funciona. Às vezes eu sou um marido para minha mulher que Deus quer que eu seja, e não que ela merece. Às vezes eu sou um pai para os meus filhos que Deus quer que eu seja, e não que eu estou a fim de ser. E a mesma coisa acontece de lá para cá. Às vezes eu sou um vizinho que eu não gostaria de ser, mas que Deus quer que eu seja. Às vezes eu sou um filho, às vezes eu sou um patrão que Deus quer que eu seja, e não que eu estou a fim de ser. Porque fazer a vontade de Deus não é fácil,
E para fazer a dele, às vezes nós temos que matar a nossa. Mas é isso. Nós estamos vivendo momentos desafiadores. E precisamos tomar uma postura de saber o que Deus quer que façamos. Conhecer a palavra de Deus. Ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra. E todas as vezes que tivermos alguma dúvida em alguma coisinha, vamos examinar um pouquinho. Mas, para que possamos reconhecer que fazemos aquilo que Deus quer que façamos. É assim. Esse é o grande desafio na nossa vida. E aí então nós vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos viver os milagres que Deus tem para nós. A arca depois foi. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foram duas coisas. São duas perguntinhas. Eu tenho perto de mim pessoas que são capazes de me instruir a ser alguém melhor? Eu tenho perto de mim pessoas que chegaram em lugares que eu quero chegar, que fazem coisas que eu quero fazer, que têm coisas que eu quero ter. Eu tenho esse ecossistema perto de mim. E dois, eu dou liberdade a pessoas de falarem comigo o que ninguém teria coragem de falar. É lógico que eu não posso oferecer isso a qualquer um, dando autoridade a qualquer um sobre a minha vida. Não posso. Mas não eleger ninguém. Porque às vezes eu fico me perguntando, e eu tenho até texto bíblico para dizer isso. O filho de Davi morreu. Os homens estão na porta discutindo se vão falar para Davi que um menino morreu. Ué, mas o menino não morreu? Por que vocês não falam? Porque nós temos medo. Porque quando o cara trouxe a notícia que Jonatas foi morto, Davi matou o cara que trouxe uma notícia ruim. O que me indica que ele pode ter desenvolvido um ambiente onde não se permitia ser confrontado. Você tem que ter gente que sente na sua frente e diga o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Você precisa ter gente, certo? Não para te dizer desaforo, não para te dar lição de moral, não é isso não. Mas gente que tenha coragem de ver que você está fora do trilho e falar para você: ô irmã, pelo amor de Deus, dona, essa roupa da senhora aí, aliás, a roupa nem veio. A senhora veio e a roupa ficou. Pô, esse dia eu fui na igreja de um pastor, o cara parecia que tinha sido embalado, ó, vácuo. Tudo. Eu olhei. Eu falei: Jesus, o senhor voltou e me deixou. Eu vi uma velha esses dias na igreja. Não sei se era Alzheimer, não sei. Ela esqueceu que era velha. Ela foi com a roupa de tchutchuca. Eu falei: tem mulher que vai com as roupas para a igreja que eu não tenho que falar como pastor. É um marido. É ou não é? Tem filho, tem criança na igreja que quem tem que chamar a atenção não é o obreiro, não é o diácono, é o pai. Maninho, é verdade. Às vezes nós temos dificuldade para falar. Você tem que ter gente para falar. Eu falo com minha mulher, lá em casa nós temos isso, graças a Deus. Nós brigamos por muita coisa.
Mas nos damos bem, temos 32 anos de casado, vamos para 33, louvado seja Deus. É isso aí. Aquilo tem uma saúde irritante. Aquela mulher minha. Nem resfriado pega, vai viver pra... Louvado seja Deus, ainda bem que é bom. Mas eu falo com ela, filha, permissão para falar francamente. A gente brinca assim. O que foi, Cláudio? Eu falei, tá horrível essa roupa. Tá horrível, horrível, horrível. Horrível. Não, você acha, Cláudio? Eu falei, não, se eu achasse eu não falava. Eu tenho certeza. Esse dia eu estou saindo de casa, ela falou, Cláudio, você quer fazer amor? Eu falei, Ana, é o que oferta? Esse dia eu fui falar no evento, mudando de assunto. Falei, minha irmã, você quer saber quando seu marido quer fazer amor? Quer saber quando? Pega o seu dedo, põe embaixo do nariz dele, assim. Se ele estiver respirando... Aí ela falou, Cláudio, você quer fazer amor? Eu falei, por quê? Ela falou, Cláudio, você está todo coloridão. Eu tô um sapato. Vai trocar de roupa. Eu não vou sair com você assim, não. Meu filho mais novo falou, pai, queria fazer uma cirurgia no nariz. Tinha 20 e poucos anos. Um menino bonito. Eu olhei pro nariz dele. Quer fazer uma cirurgia, filho? Eu ia falar, não, seu nariz é bonito. Mas não era não. O nariz era ruim mesmo. Falei, meu filho, vá com Deus, que Deus te abençoe. Isso. E olha que ironia. Olha que coisa. Ele operou o nariz, certo? E depois se formou e operou o nariz da minha mulher. Já viu de quem ele puxou o nariz, não é verdade? Se mostrar isso para ela, eu estou perdido, não é? Então deixa eu falar uma coisa. Você veio a essa terra, sabe para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Nós estamos aqui para honrar e bendizer o nome do Senhor. Então, primeiro, ande com gente que saiba mais que você. Procure pessoas que vão te levar adiante e não te puxar para trás. E segundo, eleja 1, 2, 3 pessoas, um grupo pequeno de gente que pode chegar e falar: não pode, não faz. Eu tenho gente que eu falo assim, tem gente que eu deixo falar comigo. Não é qualquer uns cabeças de baga vai chamar minha atenção. Agora eu já tive, saí de um culto, fui com um amigão meu, ele falou: Cláudio, hoje nota 0 nesse culto. Falei, por quê? Ele falou: pô, rapaz, você contou 3 piadas ruins, hein? Durante o culto. Falei, mas todo mundo riu, não interessa. Não pode contar? Falei, pode não? Fiquei com a raiva dele na hora. Ele estava de carona comigo, quase que eu deixe ele a pé. Mas ele estava falando mentira? Não. Então você ora? Não ora. Então você tem que ter gente para falar assim: ô crente, vai orar. Vai orar, crente, vai orar. Ah, mas não sei. Dane-se, ora. Ah, não. Então só dobra o joelho e fica, olha, só pensando assim: Senhor, era para eu estar orando. Mas eu nem sei orar, mas eu vou ficar aqui na posição. Faz de conta que eu estou orando, tá bom? Vale ficar de joelho sem orar? Então eu estou aqui, faz de conta que eu estou orando, tá bom? Não estou orando nada, porque eu não sei nem orar, estou quieto aqui na minha, beleza? Nossa, minha mente está tão esquisita. Mas vamos aqui falando. Você já está orando, olha, você está orando. Vai ler a Bíblia, não entendo nada. Tem hora que eu também não entendo. E para com essa palhaçada de abrir a Bíblia assim, ó. Enfiar dedo. Virou amuleto. Vou agora porque Deus vai falar comigo. Aleluia! Nossa, sinto a presença do Eterno. Isso, aleluia. Tua palavra está aqui, eu agora vou.
Aí pega a caixa de promessa. Eu vou bater mesmo, que dane-se, vou embora agora mesmo. Certo? Pastor, mas todas as vezes que eu tiro, fala comigo, ô abençoado, aquilo ali é fragmento da palavra de Deus, que Deus deixou escrita para tu. Entendeu? Então até quando está escrito assim, a jumenta falou, está falando contigo. Por isso que tudo que você abre fala. Então você vai lá e lê. Não entende nada, continua lendo. Certo? Lê. Escolhe algumas pessoas que têm uma linha para você escutar. E aí vai indo, vai orando, vai se aproximando de Deus, andando com gente boa. E aí você vai ver para onde? Quando você vê, Deus está pertinho de tu. É assim que funciona, não é mágica não. Então deixa eu falar uma coisa para você. 2024. Eu não sei se vai ser o melhor ano das suas finanças. Aliás, não estou muito preocupado com as coisas materiais hoje não. Mas vai ser o ano que você vai viver mais próximo de Deus até hoje. Você vai ter experiências com Deus extraordinárias. Fica de pé, por favor.